que tá colocando para gravar aqui. Pronto. Já ia esquecendo disso. Pronto, vou voltar a compartilhar minha tela. Isso. Pronto. Vamos lá. Então, como eu estava falando, é normal que nessa idade de adolescência, por conta dos altos esportes de contato, mesmo os que não são de contato, podem exibir determinados traumatismos, né? E pode parecer que não, mas o futebol é um esporte de contato, né? Já que tem muita dividida e tudo, e normalmente cotovelada é o que mais acomete os jogadores, ok? E é o esporte mais popular no nosso país, né? Os adolescentes adoram e vão jogar e vão com garra mesmo, para tentar ganhar o jogo. Mas não só esses esportes, os de lutas, de artes marciais também, sim, exibem alto impacto, né? E esses jovens estão suscetíveis a quebrar os elementos dentários, fraturar os elementos dentários, principalmente se não utilizarem os protetores bucais, tá? Então a gente tem que estar preparado também para essa situação. Não tenho dúvida de que vocês, a essa altura do campeonato, no 9º semestre, já estão preparados com técnicas de restauração, tá? E como a gente falou logo nas primeiras aulas lá, ninguém está aqui para ensinar algo novo para vocês, mas algumas possibilidades e que talvez vocês tenham tempo para exercitar, se aparecer o caso, estou dizendo, para exercitar isso na clínica, né? De repente um jovem aparece lá com uma extensa fratura, então dá para executar um desses protocolos, tentar fazer um desses protocolos que a gente vai mostrar aí nos casos clínicos. Então, a aula foi tirada inteiramente desses casos clínicos, dessas possibilidades que existem para se fazer, para se resolver determinados casos, para alguns pacientes, tá? Tá dando para ver a tela aí? Sim. Sim, professor. Esse é um videozinho, bora ver se vai rodar o vídeo. Agora rodou. Pronto, tá rodando o vídeo aí, tá? Então, isso é como se fosse um time-lapse, ele fazendo esse tipo de trabalho, dessa reconstrução. Então, imagina que esse paciente teve uma fratura coronária lá no terço médio da coroa, como está na imagem aí, e aí ele vai reconstruir esse elemento dentário de forma anatômica, realmente. Isso daí ele está treinando, fazendo no manequim, tá? Mas lá no começo, eu vou já voltar, que tá bem rápido aí, tá? Eu vou já voltar. Lá no começo, interessante, foi tipo um molde que ele utilizou de silicone. Isso que é legal, tá? Para tentar recompor a anatomia desse elemento dentário. Aí ele vai fazendo as marcações para personalizar o trabalho e tudo. O polimento realmente, outras marcações, acabamento. E aí o nome do profissional que executou o trabalho. Vou voltar o slide para vocês observarem. Pronto. Observa que nesse momento, ó, ele faz tipo uma matriz para identificar como que é a anatomia do elemento dentário. Isso já nos guia em relação ao nosso trabalho artístico que a gente tem que fazer. E o restante é trabalho artístico realmente, aí delimitando as camadas, utilizando vários tipos de resina com diferentes cores, para tentar mimetizar o elemento dentário como ele era realmente. Professor, posso interromper o senhor? Pode. É que só tem 13 participantes na aula e tem muita gente no grupo da turma dizendo que não está conseguindo entrar. Aí eu queria saber se tem como o senhor dar uma esperada ou se vai continuar mesmo. Eu vou continuar.
Tá ok. Continuar, tá? Deixa eu só ver lá o que está acontecendo. Vou parar a transmissão aqui. Tem 13 realmente. Quatorze. Talvez seja a internet, né, que não esteja muito boa hoje. Teve gente que me mandou mensagem hoje de manhã dizendo que não ia poder assistir porque estava sem luz em casa e só tinha internet do celular para assistir. Talvez seja isso também. Vamos continuar. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tá. Então seria isso. Esse seria o primeiro artigo lá de 2016, tá? Ah, e avisa o pessoal que eu estou gravando a aula, tá? Avisa o pessoal que eu estou gravando a aula. E aí daqui a uns 2, 3 dias, dependendo da internet, eu vou baixar a aula e vou colocar lá no canal do YouTube, tá? Procurem lá o canal do YouTube. Já falei para vocês desse canal? Não. Aqui, esse canal. Odonto Review, tá? Vamos lá. Acessem o canal lá, que depois vai estar lá. Deixem o seu like. Compartilhem o vídeo. Comentem. E ativem o sininho para as notificações. Beleza? Isso vai ser meu novo emprego, eu acho. Vamos lá, vamos continuar. Então, ó. Reabilitação estética funcional com facetas diretas após histórico de traumatismo dental alveolar. Um artigo de 2016, tá? Então, aqui tá para vocês procurarem, se vocês quiserem se aprofundar mais nessa revisão de literatura. O intuito aqui foi só trazer os diferentes exemplos, as diferentes possibilidades que podem existir para a gente fazer esses casos de traumatismo dental alveolar, tá? Então, aqui nesse primeiro caso, ó, o que a gente tem? A gente tem o traumatismo, a radiografia inicial, né? Então, seria a radiografia com a contenção semirrígida, ok? Nessa figura A. E nessa figura B aqui, a gente tem a periapical após a conclusão do tratamento endodôntico, do elemento dentário 11, ok? Então, depois de feito o tratamento endodôntico, como é que ficou? Bem feito o tratamento endodôntico, ok? Logo depois do trauma, o paciente já exibiu também determinado dor nesse elemento dentário, então por isso que foi indicado o tratamento endodôntico nesse caso específico, ok? Aqui o aspecto da condição clínica previamente à remoção da contenção semirrígida, na figura A, e na figura B a vista intraoral, vestibular, desses elementos dentários, ok? Na figura 3, o aspecto da restauração provisória nos elementos 11, 12 e 21, após remoção da condição semirrígida. Então, a gente tem A vista frontal e B, a vista vestibular. Então, ó, ninguém diz que esses dentes aqui sofreram lesões, né? Então, ó, o 11... Deixa eu colocar esse vermelho. O 11, 21 e o 12. Tá? Estão bem realizados. E aí, o que foi feito? Olha como é que foi realizado. Tá? Então, olha aqui como é que a paciente chegou realmente. Olha o nível de fratura. Tá? O nível de fratura aí, principalmente do 11 e do 21. Tá? Olha lá, o 11
e o 21. Então, ó, na figura 6 lá, você tem o aspecto clínico após a remoção das restaurações provisórias, tá? Vista frontal do sorriso, B, vista vestibular dos incisivos. Aqui no 12 é bem pequena, ok? Mas dá para notar mais atenção realmente ao 11 e o 21, ok? Como que ficou após a fratura? Aquilo lá estava só com uma restauração provisória, ok? Então, o primeiro passo para essa situação aí é encerar o modelo, ok? Então, isso daqui é como se fosse o planejamento reverso, tá? Faz-se o molde, obtém-se o modelo desse paciente, e aí o que ele fez aqui? Ele, o próprio dentista, fez ou levou para o laboratório e tudo, e fizeram um enceramento diagnóstico. Como que deveriam ser esses elementos dentários, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o 11, o 21 e o 12, tá? Então, foi feito esse enceramento diagnóstico. E conforme foi feito esse enceramento diagnóstico aqui, foi feito também, ó, um molde de silicone, tá? Aquele silicone rígido, foi feito esse molde de silicone, porque esse molde de silicone, no momento da restauração, ele que vai orientar essas corretas dimensões desses elementos dentários. Então, a gente vê que fica impresso lá no silicone a marca dos elementos dentários, para nos guiar, tá? É somente uma guia em relação à espessura e à altura, ao comprimento e à altura desse elemento dentário, sendo que as outras partes realmente são as artísticas, né? E aí o dentista vai ter que mimetizar essas várias camadas que existem no dente, a camada da dentina, a camada do esmalte e essas outras situações. Então, ó, a gente vê certinho aqui a marca, a posição dos dentes, tá? Para nos orientar, ok? Na figura 5, o que a gente tem? A remoção da restauração provisória com broca multilaminada, posicionamento da broca para a confecção do bisel longo. E esse daqui é importante. Então, a gente sabe que quanto maior essa área desse bisel que é realizado, então esse bisel ó, ele vai ficar bastante grande por conta disso daqui, melhor vai ser a mimetização, melhor vai ser para esconder esse elemento dentário, tá? E, além disso, a gente proporciona mais área de adesão também a essa resina que vai ser colocada, tá? Mas observa aqui na cervical também, olha, quanto de resina que já foi tirado na vestibular para poder se fazer uma faceta realmente para esse elemento dentário, ok? E aí vai ser feita uma faceta direta no 11, no 21, ok? Então, olha lá. Na figura 7, aqui, figura 7, o que a gente tem? Isolamento absoluto de campo operatório com lençol de borracha e grampo retentor com a união dos orifícios dos dentes anteriores. Então, esse daqui é um isolamento um pouquinho diferente, pelo que a gente vê, ó. A gente não tem o isolamento de individualização de cada elemento dentário, não. É feito somente, ó, a região anterior, no único furo, tá? Isso para a gente não perder referências anatômicas, até a referência da gengiva que a gente precisa, tá? Então, olha aí, já tem uma diferença aí, que a gente faz um isolamento um pouco modificado para essas situações, tá? Na figura 8, o que a gente vai ter? A gente vai ter condicionamento tradicional com ácido fosfórico 37% por 15 segundos, tá? E na B, a lavagem e remoção dessa umidade. Aqui na figura B, a lavagem e a remoção dessa umidade. Depois, naturalmente, normalmente, a aplicação do primer adesivo e depois a fotoativação por 20 segundos. Então, isso tudo é normal, vocês já sabem fazer, não tem problema nenhum, ok? Depois, na figura 10, olha, posicionamento da matriz. Professor, Oi? Oi, diga. o pessoal da turma tá pedindo para você aceitar eles na aula, que eles não estão conseguindo entrar. Deixa eu ver lá. Vou parar a transmissão aqui, tá? Vamos ver.
Já? Já agora. Deixa eu voltar a dividir a tela. Tá, voltando aqui para a situação. Então, no 10, a gente tem aqui o posicionamento dessa matriz de silicone. Então, aqui por trás a gente vê, ó, a matriz de silicone, ok? Então, a matriz de silicone ela vai nos dar o exato dimensionamento desses elementos dentários, como que eles devem ser, ok? Correto dimensionamento. E aí a gente já vai colocando, já vai seguindo essa matriz de silicone. Anota também, olha o que ele fez aqui. Aqui, ó. Colocação do fio retrator, tá? Com a espátula própria, ou pode ser também com explorador, tanto faz, mas tem que colocar esse fio de silicone. Esse fio retrator, tá? Para a gente afastar convenientemente a gengiva e assentar a resina nessa região o mais próximo possível da junção amelo-cementária, tá? Que é uma restauração bem natural nesse elemento dentário, tá? Então, ó, depois que ele colocou essa guia de silicone que ele efetuou lá, ele vai e faz a caixa como se fosse uma caixa externa para já guiar o final dessa restauração, ok? Então, ele já faz totalmente a parte palatina dessa restauração. Já faz totalmente a parte palatina e depois ele vai só colocando os extratos, tá? Então, aqui, nessa figura aqui, uma imagem, na figura A, a gente vê essa imagem frontal desses incrementos de resina pela parte palatina, construindo a parede palatina. E depois, na figura B, a gente vê uma imagem um pouco de lado, um pouco lateral, tá? E aí dá para ver qual que foi a profundidade que ficou, quanto que ele vai ter que preencher de resina em tudo isso daqui, estratificando, obviamente, para dar um tom natural, tá? Não só nisso daqui, mas ele vai preencher de resina todo o elemento dentário, tá? Todo o elemento dentário. Então, na figura A, dessa figura 12 aqui, figura 12A, estratificação da resina composta, então ele vai começando a estratificação, tá? O dente 11 com incremento de resina composta opaca de dentina, e no 21 com face palatina restauradora com resina de esmalte. Então, aí foi o que ele selecionou para o caso, ok? E na figura B, a gente tem o dente 11 com incremento de esmalte e dente 21 com resina composta opaca de dentina. Ele não mostrou aqui a parte da seleção da cor, tá? Mas é óbvio que ele tem que fazer, tá? A seleção da cor ainda com os dentes úmidos, ok? Então seria nessa fase aqui, só voltando o caso, nessa fase aqui dos aspectos iniciais, ele já faria essa seleção de cor para anotar, para seguir um padrão que ele determinar aqui no caso, tá? E aí aqui ele iria seguindo essa estratificação para obter aquela cor final. Aí ali é somente o trabalho artístico e tudo. E aí depois o que? O acabamento da restauração com as brocas multilaminadas, nesse caso 30 lâminas, né? A vista lateral e a vista frontal, respectivamente, tá? Para deixar essa resina o mais lisa possível. Eu não sei se ele mostra aqui nesse caso, mas naquele vídeo lá do começo ele mostrou. Não sei se vocês perceberam que ele passou como se fosse um gel, né? Eu acho que isso vocês já sabem também lá das aulas de pré-clínica e tudo, que quando a gente bloqueia o contato da resina com o oxigênio, a gente tem uma polimerização de toda a camada da resina realmente. O que acontece é que quando a gente polimeriza a resina, quando ela está em contato com o oxigênio, tem uma fina camada que não polimeriza. E aí é por isso que, se você acabar de fazer a restauração e mesmo assim passar a língua em cima, o paciente passar a língua em cima, ele vai sentir um pouco áspero aquela restauração. Então, por isso que é necessário fazer o acabamento e o polimento dessa restauração. Então, uma maneira de minimizar esse acabamento e esse polimento dessa restauração, fazer o mínimo possível, é, depois que você colocou a última camada de resina, ok? Você preenche isso daí com um gel hidrossolúvel, preenche todo o dente com gel hidrossolúvel e faz a polimerização.
porque aí ele vai polimerizar até o final da resina. Deu para entender até aqui, pessoal? Sim. Sim. Ok. Depois, na figura 14, aqui embaixo, o que a gente tem? A polimerização da restauração, novamente, toda vez que vai dando acabamento e passando das pontas, vai polimerizando ainda mais um pouco esse elemento dentário, tá bom? Depois, com a ponta de silicone abrasiva de granulação fina, fazendo esse acabamento, esse polimento, desculpa, e depois a ponta de silicone abrasiva de granulação extra fina, para fazer ainda mais, para dar mais essa polida nessa restauração, tá bom? E aí o aspecto final da reabilitação do paciente, a vista frontal do sorriso e a vista intraoral vestibular dos elementos dentários. Então, uma restauração muito boa, né? Dá para a gente perceber aí o contorno gengival, também a saúde, a integridade do periodonto sendo mantida, uma lisura bastante, uma lisura de superfície dessa resina bastante satisfatória também, né? Com certeza o paciente deve ter ficado satisfeito, sair daquela situação dos dentes fraturados, e aqui a gente não vê nenhuma linha de fratura, tá? Para essa situação. Então, e é óbvio que depois de ser feito todo esse trabalho, o paciente ele tem que ser alertado, né? De que esses dentes aí são mais frágeis. O próprio dente que tá tratado endodonticamente, aqui a gente viu o aspecto radiográfico, né? Esse próprio dente que está tratado endodonticamente, ele é mais suscetível à fratura do que os outros elementos dentários. Então, ele tem que ser orientado que essas restaurações aí são como se fossem joias para ele. Ele não deve fazer esforço excessivo nessa região, tem que cortar tudo. Não dá mais para roer osso, por exemplo, como ele ruía, se ele ruía osso e tudo, tutano, sei lá. Não dá mais para ele fazer isso daí, ok? Farinha, então, tem que ter muito cuidado mesmo. Isso tudo ele tem que ser orientado, porque senão vai acontecer de novo, e aí provavelmente ele pode colocar a culpa no profissional, dizendo que foi mal executado o serviço, mal executado o trabalho. Quando a gente sabe que tem forças oclusais que vão agir aqui e que podem deslocar essa restauração, tá? Não esqueçam de fazer isso com o paciente de vocês. O próximo caso, então, técnica restauradora para fraturas coronárias de dentes anteriores traumatizados. Aí a gente já tem o artigo de 2012, tá? Então, vocês podem procurar ali na revista Unopar, tá? E aí, novamente. Então, olha lá, como que quase que o protocolo é o mesmo, ok? Então, dá para realizar esse protocolo dentro da clínica. Vocês tem tempo para fazer isso daí, ok? Então, é só arranjar o paciente para fazer isso daí, e aí vai fazendo com calma, vai planejando realmente, ok? Então, o que a gente tem lá? Na figura A e B, a gente tem a avaliação clínica e radiográfica dos incisivos superiores. Então, aqui a gente nota o grau de fratura desse elemento dentário. Olha só. Tá? Grau de fratura do elemento dentário 21, ok? Principalmente no 21, né? Ok? Incisivos superiores, dente 21 e 12. E restauração classe 4 insatisfatória no dente 11. Então, ele já tinha uma restauração classe 4 que estava um pouco visível aí. O paciente não estava bem esteticamente, ok? Já que vai mexendo, mexe no outro também. Aí, no C, esse planejamento reverso que a gente já falou, esse planejamento do caso clínico, com esse encerramento diagnóstico. Então, obtém-se um modelo desse paciente, leva para o técnico de laboratório, ou você mesmo faz esse encerramento, se você
souber fazer escultura dental, faz esse enceramento diagnóstico, ok? E aí já dá a conformação final. E aí nota que, ó, nessa imagem B aqui, lá atrás ele tem aquele molde de silicone, tá? Colocou somente por essa parte palatina, para nos dar essa dimensão correta, tá? Então, no D, a confecção da guia de silicone. No E, então, a gente tem o preparo desse remanescente, ok? Depois desse preparo desse remanescente, novamente ele enfoca na confecção desse bisel, para a gente dar mais corpo de resina, para ter uma maior área de aderência, principalmente, para mascarar a resina realmente. Depois a gente tem a colocação da resina composta esmalte A2 na guia de silicone. Então aqui, ó, ele está colocando diretamente na guia de silicone. E obviamente que ele fez todo o preparo dos remanescentes, dos elementos dentários, né? Então fez ataque ácido, condicionamento ácido, fez o primer, o adesivo que ele tenha utilizado conforme o sistema que ele utiliza, ok? E depois vai para a colocação da resina, tá? E aí, ó, na letra G, como no caso anterior, ele já formou essa caixa palatina. Formando essa caixa palatina, depois ele vai estratificando, ó. Depois que ele fez a parede palatina, ele já colocou um pouquinho mais de resina para formar o corpo do elemento dentário, como se fosse mimetizando a dentina realmente do paciente, tá? Então, no G, confecção dos mamelos usando resina composta dentina opaca. No H, acomodação dessa resina composta na face vestibular e texturizando com o pincel essa face vestibular. Então, dando essa microtextura, essas várias áreas de reflexões e de refrações que existem naturalmente no nosso dente, ok? E depois no I a gente tem esse aspecto final da restauração, pegando 11, 12 e 21, ok? Então, aqui no I a gente tem pegando o 11, o 12 e o 21, ok? Então, olha como é que ficou natural realmente toda essa restauração, não é? Logicamente, o aspecto final aí no I já é resumido, mas aí ele cortou a parte de acabamento, cortou a parte de polimento, que aí tudo vocês vão fazer levando em consideração o arsenal que vocês já devem ter lá de pré-clínica ainda, né? Quando treinaram fazer tudo isso aí nos manequins, ok? E aí esse paciente, como ele foi oriundo de um trauma esportivo, nada melhor do que vender, né, orientar esse paciente ao uso de protetores bucais, tá? Então, protetor bucal selecionado, se ele optar fazer ainda o esporte de contato, provavelmente ele vai optar fazer, ele tem que usar o protetor bucal, mas mesmo assim, vocês não podem garantir que o protetor bucal vai proteger esse paciente 100%, porque dependendo da magnitude desse trauma e da direção desse trauma também, caso ele venha a sofrer outros traumas, isso daí pode fraturar essas resinas que estão colocadas nessa posição. Então, o paciente ele tem que ser novamente alertado em relação a isso daí, tá? Vai continuar, vai usar protetor bucal, mas o protetor bucal não vai proteger 100%, tá? Isso vai depender da força desse agente, da força dessa agressão e da amplitude e da direção também, tá? Não prometam nada para o paciente. Tá entendido esse daí, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Então tá, vou continuar. Oi, alguém vai falar? Não? Tá, então vou continuar. Então, ó, dá para perceber que é uma técnica bastante simples. Todos os materiais você já tem, ok? A mão para fazer isso daí, você já tem também, porque vocês já fazem restauração há bastante tempo. Não sei o que estou ensinando isso daí para vocês. Então, é uma técnica que dá para fazer no consultório odontológico do dia a dia. Basta achar o caso certo para fazer isso daí, ok? Daí outro artigo de 2013, olha, reabilitação estética em dente anterior traumatizado. Vamos ver como é que se desenvolveu esse caso. Olha como é que ficou esse elemento dentário, tá? Então, nessa figura 1 aqui, ó, a gente tem o quê? Esse 21, ok? Região anterior superior vestibular e a região palatina. Olha como é que ficou
também toda essa região palatina, tá? Nível de fratura. Aqui o aspecto radiográfico desse elemento dentário, ok? E aí, ó, aqui sim a gente tem, ó, seleção de cor, né? Seleção de cor para esse paciente, tá? Levando em consideração o homólogo dele. Escolha, seleção da cor empregada. E aí, condicionamento ácido, ok? Mas antes do condicionamento ácido, obviamente que ele já passou pela questão do planejamento reverso, ok? Dá para ver até que esse enceramento não é tão bonitinho quanto os outros lá, tá? Mas ele é funcional, isso que é importante. Isso que é importante, ele é funcional, ok? Então, ó, como fica bem delimitada, como fica bem marcado, depois a questão do nível de resina que tem que ser colocado, ok? Do nível de resina que tem que ser colocado. E aqui o enceramento diagnóstico, tá? Toda essa região aqui foi reconstruída em resina. Pode ser resina mesmo, fotopolimerizada, tá? Só vai se tornar mais custoso o trabalho, mas pode ser resina fotopolimerizável mesmo. Faz o modelo e aí você vai com calma, esculpindo no modelo de gesso. Aí, não gostou? Tira de lá a resina, desgasta a resina e faz de novo. Pronto. Você tem todo o tempo do mundo para fazer isso daí. Depois que fizer e ficou satisfeito, aí constrói o guia de silicone para essa situação. Ok? Então, depois disso daí, ataque ácido, adesivo, de forma tradicional, de forma normal nesse paciente, ok? E aí sim, ó, a colocação da placa de silicone, do guia de silicone, para guiar. Então, olha aqui, até a pontinha desse elemento dentário aqui teve que ser refeito. Aí, novamente, faz toda a parede palatina, ok? Depois de ser feita a parede palatina com a resina mesmo, tira a guia de silicone e aí você pode trabalhar normal em cima do dente, fazendo a sua reconstrução artística que você sempre faz. Nota nesse caso que ele não usou o quê? Ele não usou isolamento absoluto. Ele fez só com isolamento relativo, tá? E o que mais que ele não fez aqui também? Ele não colocou o fio retrator, tá? Mas por que nessa situação? Nessa situação aqui, ele só acrescentou a resina, tá? Ele não cobriu toda a vestibular do elemento dentário, ok? E não esqueçam também de biselar, ok? Então, é importantíssimo, sempre, em toda e qualquer restauração, fazer o bisel, ok? Quanto mais extenso esse bisel, melhor vai ser para a gente esconder essa resina que vai ficar nessa região. Então, o bisel seria feito nessa área que está pintada de roxo aí, em cima do elemento dentário, tá? Então, depois de ser feito isso, aí a gente vê o aspecto final da restauração. A pontinha do 11 que foi refeita, e toda essa região do elemento 21, tá bom? E o aspecto final, depois do polimento, na figura 10, na figura embaixo, olha lá como é que ficou. Excelente, bem natural realmente. E aqui a vista do sorriso desse paciente, tá? Depois da reconstrução final, o aspecto final do caso clínico. Bastante satisfatório, né? E, novamente, falar para o paciente dos cuidados que ele deve ter com esse tipo de restauração que agora ele tem, tá? Alguma dúvida em relação a esse caso aí, pessoal? Não. 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 Isso. É bem simples, né, de ser feito. Então, vocês todos têm condições de fazer isso daí. Eu tenho plena certeza disso daí. Essa daí é interessante também, tá? Fugindo um pouquinho, mas já que vai para esse lado aí, dá para a gente acrescentar isso aí, fugindo um pouquinho do tema, que seria reconstruções de dentes por traumatismo, tá? Não que não possa acontecer, mas é muito, muito, muito raro de acontecer um traumatismo, não é? Quebrar um dente posterior, por conta de traumatismo, por conta de agente físico, realmente. Normalmente, quem sofre mais são os dentes anteriores, a bateria anterior, de canino a canino, tá?
mas para colocar dentro do tema. Então, essa daqui seria a técnica semidireta, seria uma abordagem prática e eficaz para a restauração em dentes posteriores, tá? Então, ó, bastante atual esse artigo, 2017. Como é que é feito isso daí? Desculpa. Então, aqui a gente tem a situação inicial. Olha, o dente posterior, ok? Uma restauração insatisfatória, na letra A. Radiografia inicial dessa restauração. Então, olha aqui. Restauração. Ok? Depois, no C, a gente tem após a remoção dessa restauração. E daí, o preenchimento com as áreas que estavam levemente retentivas dessa cavidade. Por quê? Eu tenho que produzir, para esse tipo de restauração, eu tenho que produzir uma cavidade expulsiva, com paredes expulsivas, ok? Porque eu vou construir a restauração fora da boca desse paciente, no modelo, e depois vou pegar essa restauração que foi construída nesse modelo e vou somente cimentar nessa cavidade. Então, por isso que eu tenho que ter paredes expulsivas nesse caso. Então, aqui nessa letra D, o que ele fez? Ele avaliou clinicamente quais eram essas paredes que estavam retentivas e tirou essa retentividade. Normalmente, ele faz isso com ionômero de vidro fotopolimerizável, tá? Pode ser tanto com ionômero de vidro fotopolimerizável, normalmente a gente recomenda o ionocil, da Volco. Na lista de odontopediatria está sendo pedido esse daí, ok? Mas essa retentividade ela pode ser removida também com resina fotopolimerizável. A vantagem do ionocil é muito prático de ser utilizado, ok? É só uma seringa que você vai lá com a seringa exatamente no ponto que você quer. O ionocil é totalmente fluido, então dá para você acomodar ele de maneira bem legal e fazer esse tipo de trabalho para tirar essa retentividade dessas paredes. Então é muito importante isso, tirar a retentividade das paredes, ok? E depois, lá na figura embaixo, o que a gente tem aí na letra A dessa outra figura? Dessa que está azulzinha aqui, tá? A gente tem a obtenção de um modelo de silicone. Nesse caso, ele utilizou silicone de adição. Por que silicone de adição? Porque vai te dar maior tempo de trabalho. Apesar de ser mais custoso, ele dá maior tempo de trabalho e a fidelização do preparo é melhor também. Então, na letra A, obtenção do modelo de silicone, tá? E aí na letra B a gente tem esse modelo de silicone. Então, em cima desse modelo de silicone que vai ser feita a restauração, tá? Então, aí você vai com todo o cuidado, com toda a paciência do mundo, fazendo essa restauração. Então, é isso que está mostrando essa sequência de fotos aqui de cima, tá? Nessa figura 3 aí. Então, a troquelização do modelo de silicone, a aplicação de resina de fundo, de sulco, axial e marginal. Então, nota que ele já vai fazendo uma caracterização, tá? Então, ó, essa primeira resina que foi aplicada aqui para construir a caixa, ó, vê que ela tem uma tonalidade. Deixa eu tirar o que eu risquei em cima, ó. Essa primeira resina que foi aplicada aqui, ó, ela tem uma tonalidade dessa outra resina, que foi a segunda que foi aplicada, que é uma resina de fundo para dar outra tonalidade para a restauração, para personalizar realmente todo esse trabalho, ok? E aí depois vai o trabalho artístico, aplicação de incremento por incremento, tentando mimetizar a dentina, tentando mimetizar o esmalte, tá? Até a inserção do último incremento, e aí notem aí, ó, na figura D, eu vou riscar e depois eu vou tirar o risco para vocês poderem notar, ó. Nessas áreas aqui, onde eu risquei, eu vou tirar o risco agora para vocês poderem notar. Olha como é que está com uma coloração diferente, né? Porque até isso ele quis mimetizar. Até isso ele quis fazer, tá? Porque para que essa restauração se tornasse realmente como se fosse o dente, para fazer um trabalho de excelência realmente. E aí depois, como você construiu no modelo de silicone, o modelo de silicone, nesse caso de adição aqui, é uma borracha, você pode, com todo o cuidado do mundo, remover essa restauração, e aí sim a gente tem aqui a letra E, a restauração já removida desse modelo de silicone, tá? E aí depois disso daqui você pode ir para a boca do paciente.
É importante frisar também que tanto você pode fazer isso daqui no mesmo momento cirúrgico, na mesma oportunidade clínica, né? Então, o paciente fica esperando lá, fica lendo uma revista e tudo, você deixa a região com um curativo de demora, pode ser um Fotozol, ou pode ser um IRM, alguma coisa que seja fácil de tirar, mas que esteja protegido, ok? E aí o paciente para casa no outro dia voltar, ou você, depois que terminou todo esse trabalho aqui, ele senta de novo na cadeira e você faz a cimentação disso daí, tá? Mas aí, para ser no mesmo tempo clínico, tem que ser bastante ágil realmente, porque tem que fazer todo esse trabalho muito rápido. Eu aconselho para vocês de dividir, ok? Para fazer isso daí com calma, sem pressa, para poder aprender e pegar a mão realmente. Então, se for fazer na clínica isso daí, pega o paciente, tira toda a restauração, o resto de restauração que ainda tem nos casos posteriores, ok? Verifica a retentividade das paredes, faz essa correção, faz uma moldagem bem bacana, com bem calma, para conseguir esse modelo de silicone. Nota que esse modelo de silicone está sem bolha nenhuma, então não tem que ter bolha de maneira alguma nisso daí, ok? Faz isso daí, depois trabalha, faz a restauração com calma, e assim numa próxima sessão você faz a cimentação também com calma, tá? Então, olha o que ele fez na figura 4, nessa figura que está aí embaixo, ok? Ele fez um jateamento com óxido de alumínio, nessa parte que vai sofrer a cimentação. Por quê? Ele quer tornar áspera essa região, para ter maior retentividade, para ter maior imbricamento mecânico com o material adesivo que ele vai colocar aí, ok? Então, nessa figura A, como é que fica a camada lá? Totalmente jateada, como que fica fosco e fica poroso, fica microporosidade realmente. Depois, no B, o condicionamento com ácido fosfórico normal, porque isso daqui é uma resina fotopolimerizável, ok? Então, faz o condicionamento com ácido fosfórico normal. E depois, a aplicação do agente adesivo normal, como vocês sempre fazem, estão cansados de saber, ok? E aí, depois, no final de tudo, a restauração totalmente cimentada e realmente um trabalho primoroso. Dá para ver que dá para notar como se fosse um dente realmente do próprio paciente. Essa situação aí, né? Alguma dúvida sobre esse último caso, pessoal? Posso continuar? Pode, professor. Ok. Aí, ó, esse outro artigo aqui lá na Súria Dental, ok? Dei uma olhada lá nos casos clínicos da Súria Dental, que é uma dental virtual. Então, técnica semidireta como opção restauradora para dentes posteriores também. Aqui mudou levemente algumas coisas, ok? Então, ó, restauração de amálgama, ok? Desse paciente, ok? Então, ele quer trocar essa restauração de amálgama, provavelmente já esteja fraturada, alguma coisa. Não dá para ver muito bem na foto, tem uma pequena fratura aqui, pequena exposição, aqui também, ok? Então, a cavidade irregular após a remoção de amálgama. Olha nessa figura 2 como é que ficou a cavidade. Totalmente irregular, obviamente, ok? E aí, nessa figura aqui de baixo, que a gente vê esse conteúdo mais branco na cavidade, o que ele fez? Preenchimento da cavidade com ionocil, com ionômero de vidro, tá? Para regularização dessas paredes, para tirar a retentividade que ainda existia nessas paredes, tá? Então, ele é um material restaurador, realmente, ok? Vai servir para esse propósito, tá? E depois a gente tem o quê? O modelo de silicone, né? Desculpa, nesse caso aqui ele não usou silicone, ele usou um alginato, tá? Nesse caso, um excelente alginato, o hidrogan, tá? Então, modo de preparo do elemento 16 e dentes vizinhos com alginato hidrogan, nessa situação. Mas olha o primor que tá essa moldagem, né? Sem bolha nenhuma, perfeito, tá? Então, esse tem que ser o nível do trabalho, ok? E depois, na figura 5 aqui, a gente tem o preenchimento aí sim com silicone desse alginato, tá? Para conseguir esse modelo de silicone, ok?
E aí, nessa figura 6, aqui do lado, esse totalmente vermelhinho, a gente tem o modelo de silicone, realmente. E aí, sim, a gente tem a inserção, aí o trabalho artístico de vocês, ok? A inserção da resina, colocando as camadas, tentando fazer a mimetização. Aqui, ó, tá desenhando o sulco dos elementos dentários, ok? Polimerização, normal. Aí, olha como é que fica com os desenhos, né? E dando, se dá para vocês perceberem essas áreas de luz, eu vou riscar primeiro aqui de azul e depois eu vou apagar para vocês perceberem. Olha essas áreas de luz. Isso daqui que é importante. É isso daqui que dá a impressão de que é natural esse elemento dentário. Eu vou tirar os azuis onde eu risquei para vocês perceberem essas áreas de luz. Então, por que a gente vê esses pontos de luz aí? São diferentes pontos de reflexão. Então, essas camadas não estão uniformemente aí, elas não estão chapadas aí. Elas estão funcionando como se fossem os espelhos, são as arestas realmente. Ok? Então, isso daí é o trabalho artístico de vocês. E aí, nessa figura de baixo, ainda faz o quê? A caracterização dos sulcos dentários também. Tá? Então, ele vai colocando determinados pigmentos para simular a pigmentação que existe realmente, que é normal nos elementos dentários posteriores. Essa pequena pigmentação nesses elementos, tá? E olha aí como é que fica o aspecto final da restauração, tá? No modelo de silicone, lembrando isso daí, tá? E aí a remoção com todo o cuidado possível, dessa restauração aí. Como é que ficou a restauração? Somente a restauração, ok? E aí depois faz o quê? Ele ainda faz acabamento e polimento com borracha diamantada, esse daí da Volco, escova de feltro com pasta opal. Então ele faz todo o acabamento e polimento. E aí lembrando que esse acabamento e polimento tem que ser com o máximo de cuidado possível, porque isso daqui é muito frágil e pode quebrar na nossa mão, dependendo da força que a gente faça sobre a peça, tá? Fazendo isso daí. Depois, para a boca do paciente, realmente, olha lá, com isolamento absoluto, nota que ele está com isolamento absoluto, tá? Limpeza do preparo com a pasta de pedra pomes, vai fazer um toalete da cavidade com a pasta de pedra pomes, e aí ele está utilizando pedra pomes, obviamente, que é para não interferir na adesividade do material que ele vai utilizar, por isso que ele não usa pasta profilática, ok? Então, depois, o condicionamento das margens do preparo com ácido fosfórico, 37% por 30 segundos. Após a lavagem, remoção do ácido, camadas de adesivo Futurabond, da Volco também. Obviamente que é propaganda da Volco, mas dá para fazer com qualquer resina isso daí, tá? Ou com qualquer outra marca. Sendo aplicado no material e na superfície interna da inlay, tá? Então, olha lá. Ataque ácido, depois adesivo, como vocês sempre fazem, e aqui na peça também, tá? Faz o ataque ácido e faz o adesivo na peça que você vai cimentar, tá? Naquela região lá, ok? Faz nos dois. Depois, nesse caso aqui, ele utilizou um cimento resinoso, diretamente no preparo, ok? Então, coloca uma finíssima camada de cimento resinoso aí no preparo, finíssima mesmo, ok? Espalha muito bem sobre essa cavidade. É um cimento resinoso dual, nesse caso aí. Então, ele vai ter a presa tanto pela luz quanto química, tá? E aí, ó, obviamente que quando assentar a peça, fica o excesso de cimento. Então, esse excesso de cimento ele tem que ser removido também nesse momento. Então, vai fazendo a remoção desse excesso com pincel ou com as espátulas também. Ok? E aí, conforme for a bula desse cimento resinoso, cada cimento resinoso tem a sua bula, você vai ter que ficar pressionando aqui durante tantos minutos. Ok? Durante tantos minutos e fazer a fotoativação também da região. E olha aqui, essa outra imagem aqui que é interessante, ó. Ele colocou esse gel hidrossolúvel aí nas bordas por onde estava saindo o cimento resinoso,
tá? Isso daqui é importante, porque ele quer que polimerize realmente toda essa região. Então, ele tem que fazer isso aí, colocar esse gel hidrossolúvel. Faz a polimerização, ok? E aí o aspecto final. Mas antes de chegar nesse aspecto final, ele ainda faz um acabamento, ele ainda faz um polimento dessas bordas de onde estava o cimento resinoso, por onde extravasou o cimento resinoso, tá? Para deixar o mais rente possível, dente e restauração. Dente e restauração, tá? E aí dá para ver esse trabalho que ficou também excelente e que vocês têm condições de fazer isso daí na clínica e no dia a dia de vocês, tá? Deu para entender isso daí, pessoal? Sim. 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 Ok. Vamos passar isso daí para esse artigo de 2013, ok? Um pouquinho antigo, mas ele ainda é bastante realizado na clínica no dia a dia, de hoje em dia. Então, reconstrução anterior em resina composta associada a pino de fibra de vidro, ok? Então, que situações que a gente vai utilizar esse pino de fibra de vidro? Nessa situação 2 aqui, ó, nessa figura 2. Cimentação do pino de fibra de vidro. Na situação que a gente tem uma extensa destruição coronária, que a gente tem, obviamente, o tratamento endodôntico, ok? Então, é isso que aconteceu aí, ó. Nessa figura 1, a gente tem o aspecto clínico do elemento dentário 11, ok? Nesse caso aí, a gente tem provavelmente uma perda por cárie, é o que está aparecendo aí, ok? E aí depois ele tem o quê? A reparação do espaço interproximal. Então, ele começou fazendo essa recuperação desse espaço interproximal com a resina composta fotopolimerizável mesmo, ok? Só para dar uma conformação melhor a essa gengiva e tudo isso daqui. Mesmo a partir daqui, dessa figura 1, já dá para a gente utilizar também aquela outra técnica lá, de fazer a moldagem, fazer o enceramento diagnóstico, para já ir recompondo isso daí, tá? Nessa situação aqui ele não fez, tá? Depois, para dar uma resistência, para dar um corpo de resina, para que essa resina desse corpo segure, ele precisa colocar esse pino de fibra de vidro no interior do conduto, tá? Então, coloca-se o pino de fibra de vidro, ok? E aí, realmente, depois executa a faceta nesse elemento dentário. Então, aqui a opção foi por facetar realmente todo o elemento dentário, tá? Depois, traumatismo dentário e relato de caso, em paciente biatra, tá? Então, nessa figura aí, o aspecto do sorriso, com comprometimento de restauração classe 4, no dente 21. Então, ó, dá para perceber essa situação. Aqui a imagem intraoral, como é que fica. E aqui a seleção da cor, né? Então, olha como é que está mal feita, realmente mal executada essa restauração, como é que ela está totalmente lisa, né? E a gente vê até a diferença. Porque olha o dente 11, como que ele tem as paredes que refletem luz, são totalmente diferentes dessa parede do dente 21. E mesmo assim, aqui seria a restauração. Deixa eu dividir a restauração do dente para vocês notarem. Então, olha aqui como é que o dente 21 reflete luz nessas regiões, ok? Como que a gente não tem uma continuidade entre um e outro, ok? Então, isso dá para perceber, né? Quando o paciente vem falar com a gente nitidamente logo percebe que existe alguma coisa diferente. Mesmo o leigo percebe, porque não há uma fluidez na restauração, tá? Então, na figura 4 aí, a gente tem a seleção do retentor de pino de fibra de vidro com a radiografia. Então, ele está segurando aqui o pino de fibra de vidro, medindo na radiografia, fazendo a seleção, ok? E depois na letra B, alívio do canal com brocas do tipo Gates-Glidden. Então, está retirando o material obturador e retificando essas paredes aí para poder fazer a introdução do pino de fibra de vidro, ok? E tratamento de superfície do pino de fibra de vidro com silano, a silanização, ok? E depois o quê? Colocação do material resinoso, do cimento resinoso e colocação dentro do conduto, tá? Então, fixação do pino de fibra de vidro com cimento autoadesivo. Inserção de resina composta na câmara coronária, tá?
E aí sim, depois que colocou o pino de fibra de vidro, cortou, ok? Já coloca ele do tamanho correto que ele tem que ser. Aí sim você pode fazer a inserção de todo o material restaurador e restaurar de maneira natural, normal, esse elemento dentário, tá? Então, para seguir a reconstrução aqui, novamente, começa pela parede palatina. Então, é isso que está mostrando aqui. Começando da parede palatina. E olha como ele já vai dando personalidade para a restauração. Dando novo contorno, colocando material. Deixa eu apagar aqui. Então, ó, já vai colocando material aqui, material aqui, material aqui. Como que ele colocou esses 3 volumes de material aí para dar uma característica o mais natural possível do elemento dentário, ok? Mimetizando depois a dentina, mimetizando o esmalte, as diferentes áreas de reflexão, ok? Aqui, ó, aspecto final da restauração após acabamento e polimento. Então, olha como é que ficou esse elemento dentário, olha. Como ficou bem mais harmônico. E olha na boca do paciente também, como ficou bem mais harmônico também, né? Então, isso vocês são capazes de fazer, basta o quê? Treinar realmente. Treina faz 1, 2, 3, 4 vezes, mas vai fazendo que você vai chegar nessa perfeição aí. Tá entendido, pessoal? Sim. Sim. Beleza. Então, ó, por hoje a gente fica por aqui, mas deixa eu falar para vocês. A gente já vai começando a testar logo essa nova plataforma de onde é que vocês vão fazer a prova. Então, daqui a pouco, daqui a uma meia hora mais ou menos, eu vou mandar um link de um exercício para vocês, que vocês vão ter que fazer hoje, tá? Então, eu vou deixar esse exercício aberto o dia de hoje inteirinho para vocês fazerem, ok? E aí, depois de fazer, é só enviar. Eu vou mandar o link para quem que eu envio o link. Para Ana. Tá bom, Ana? Tá aí, Ana? Acho que a Ana não tá. A Ana não conseguiu Ela entrar? estava sem energia, professor. Ela Ah, tava sem energia. Tá aí, eu acho. oi? A energia dela voltou agora. Poxa vida. Pena. A Bia não tá aí? Não sei, deixa eu partir lá. O senhor não pode mandar no e-mail da turma? Beatriz. Ela Ela também é não tá. representante. É. Eu não sei se ela tá. Beatriz? Oi. Oi, Beatriz. Tu estava aí desde o começo ou não? Tá muito ruim, não consigo ouvir. O que você falou? Estava aí desde o começo, Beatriz? Não. Tem um tempão que só não consegui enxergar nem ouvir nada. Agora que eu consegui ouvir, para você ter noção da situação. A internet, né? Que deve estar ruim, né? Então, vamos lá. Fala o e-mail da turma aí para mim, por favor. Então, que eu vou mandar esse link desse exercício de hoje pro e-mail da turma, né? Fica melhor, tá? Odontofomapri. Peraí. Odontofomapri 2016. 2016. Arroba. Gente, é Gmail ou é Hotmail? gmail.com. É. Então tá, deixa eu só repetir aqui. Odontofamapri 2016, tudo junto isso. Odontofamapri 2016, @gmail.com. Isso. Isso, Tá, professor. Tá, ok. Então eu vou mandar daqui a meia hora eu mando, tá bom? Não é nada muito difícil de fazer. Tá? Tá bom. Só pra gente treinar, mexer aí e eu ir me acostumando também para poder fazer a prova Professor, nessa plataforma. Pode falar. Acho que caiu já minha é sobre prova. esse assunto, essa atividade? Não entendi? É sobre esse assunto que o senhor passou agora, a atividade? É relacionado com esse assunto, Ah, tá bom. tá? Tá bom.
Querem perguntar mais alguma coisa? Então, ó, só relembrando, para quem chegou depois, nossa prova vai ser semana que vem, tá bom? Não vai ser dia 21, porque dia 21 é feriado, tá? Então, vai ser no sábado, ok? Então, eu vou mandar o link da prova. Talvez eu mande nesse mesmo e-mail, que fica melhor para todos, eu acho, tá? E mando para representantes também. Depois tu me dá um oi, Beatriz, no WhatsApp. Eu não sei se eu salvei o teu número. Eu sei que eu tenho que me Tá comunicar bom. bastante com a Ana, tá? Mas tu manda para mim também, Que por favor. eu estava operada, eu pedi para as outras pessoas entrarem em contato. Aí agora eu já estou melhor. Aí Ah, eu estou beleza, entrando. então. Então tu me manda Tá, depois, tá? Para ficar me tá comunicando bom, contigo também, tá bom? tá Então, bom. vai ser no sábado, tá bom? Eu vou enviar o link. Aí, a partir das 10 horas da manhã, aí sim o link vai estar liberado para vocês executarem a prova. Aí vai ser 1h30 de prova, tá bom? Tá ok. Depois dessa 1h30, o link fecha e não tem mais como responder, Ok, professor. tá bom? Tá bom. Tá Então, bom, beleza. professor. Por hoje estão liberados. Tchau, professor. Tchau. Lave as Tchau, mãos. Fique em tchau. Bom casa. dia. Todo mundo, hein? Bom Ficar em dia. casa. Pode fazer churrasco em casa, mas faz em casa. Tchau. Tchau.